Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos no nosso 13º dia, Devocional Família ao Reino. E você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre o quanto a influência dos pais podem interferir nos filhos, nos netos e em toda uma geração. Durante o tempo da divisão dos reinos de Israel e Judá, houve bastante contato entre os dois povos. Dessa forma, a influência de Acabe e Jezabel se estendeu além das fronteiras de Israel e prejudicou muito o povo de Judá. E o instrumento de destruição foi a própria filha de Jezabel e Acabe, uma mulher cruel chamada Atalia. Se não fosse pelo poder de Deus trabalhando por meio de alguns servos fiéis, ela teria acabado com a dinastia de Davi. Por motivos políticos, por motivos de facilidade, Atalia se casa com um filho da casa de Judá, Jeorão. Depois de 2 bons reis, Asa e Josafá, o genro de Acabe, Jeorão, reinou em Judá. Ele não declarou a dedicação a Deus que seu pai e seu avô ofereceu, sendo influenciado pela esposa Atalia. A influência maligna que Atalia herdou dos pais foi maior do que o pouco de Deus que ainda restava da influência da família de Jeorão. Andou nos caminhos do rei de Israel, como também fez os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. E Jeorão fez o que era mal aos olhos de Deus, segundo a Reis 8:18. Atalia não se contentou com os erros do marido. Ela continuou causando mais erros mesmo depois da morte de seu marido. Então, aquilo que Atalia viveu de influência maligna na sua casa, ela passou aquilo para o seu marido e ela continuou fazendo, trazendo a idolatria para o reino, adorando outros deuses, como a sua mãe fazia. Jeorão morre e seu filho Acasias reina em seu lugar, guiado pela influência maligna de Atalia, a sua mãe. Segundo a Crônicas, no capítulo 22, no versículo 3 e 4, diz bem assim: Sua mãe, filha de Ourim, chamava-se Atalia. Ela também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Fez o que era mal perante o Senhor, com os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Então, Atalia e Jeorão tiveram um filho, que foi o rei Acasias. Depois de reinar por 1 ano, Acasias foi assassinado, e Atalia não perdeu tempo em aproveitar ainda mais a sua influência maligna sobre Judá. Ela mata seus próprios netos para acabar com a dinastia e tomar o trono de Judá. Segundo a Crônicas, ainda no capítulo 22, a partir do versículo 10, diz bem assim: Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá.
Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs e a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, e a irmã de Acasias, o escondeu de Atalia e não foi morto. Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus e Atalia reinou o país. No fim, essa mulher que se tornou tão cruel pelas influências dos pais e que tanto teve a oportunidade de fazer diferença, de refrear a maldade de onde ela veio, não aproveitou e ela perde tudo. Então, Atalia, ela veio de uma família com uma influência maligna muito grande, tanto da mãe quanto do pai. Então, a infância dela, o ambiente a qual ela cresceu, a qual ela viveu, não foi um ambiente saudável. Foi um ambiente de muita idolatria, foi um ambiente de muita perseguição, não foi um ambiente saudável para que uma criança vivesse. Mas, quando Deus dá oportunidade para ela se casar com Jeorão, que era da casa de Judá, ela tem uma oportunidade de fazer a diferença, de quebrar toda aquela malignidade que ela viveu, que foi feita pela mãe dela. Ela teve a oportunidade de, a partir dela, quebrar aquela aliança maligna. Ela teve a oportunidade de mudar toda uma história de uma nação. Ela teve a oportunidade de ser uma mulher, não uma mulher que destrói a sua casa, mas uma mulher que ajuda a construir. O pouco que Jeorão tinha da sua descendência, da descendência de Judá, era o suficiente para aquela mulher, Atalia, se aliar a ele e aumentar aquele amor, aumentar aquilo que Deus estava tentando trabalhar naquele povo. Mas não, ela decide e ela resolve em continuar aquele legado de maldade e crueldade que a sua mãe lhe ensinou. Então a influência que Jezabel e Acabe passou para Atalia, ela continuou passando para sua família, para o seu marido e para a sua casa. E muitos de nós vivemos isso. Nós não viemos de um lar estruturado, não viemos de um lar programado muitas das vezes, nós viemos de um lar muito perturbado, onde a família não era unida, onde os pais talvez separados, mas em algum momento da vida o Senhor nos deu a oportunidade de fazermos a diferença, de refrearmos, de pararmos com aquilo que nós vivemos no passado como infância e não prolongar aquilo e não passar aquilo para os nossos filhos. Então se você veio de um lar desestruturado, se você veio de um lar onde as influências eram malignas, onde as influências só apontavam para o que era mal, para o que era cruel, hoje você está tendo a oportunidade de parar isso na sua vida, de parar isso na sua casa, de parar isso na vida da sua descendência, na vida do seu marido, no seu matrimônio. Hoje você está tendo a oportunidade de mudar as influências que você viveu no passado e influenciar os seus filhos naquilo que o Senhor tem te trago hoje, amém? 2 Reis, no capítulo 9, no versículo 19, diz bem assim: Porém, o Senhor não quis derrubar Judá por amor a Davi, seu servo, a promessa que lhe havia feito de dar uma lâmpada a ele e a seus filhos para sempre. Quando Joás completou 7 anos de idade, as pessoas que o protegeram o revelaram, e Joás foi coroado rei, e Atalia leva o fim que tanto procurou, a morte. A influência de uma mulher dentro de casa, junto ao seu marido e a seus filhos, define o destino que aquela casa irá tomar. Nós mulheres temos o dom dado por Deus em fazer mudanças, transformações
em mudar resultados em nosso lar. Só vai depender em que vamos estabelecer o futuro de nossa família. Se é pelos caminhos de idolatria, caminhos de crueldade, ou se é pelos caminhos do Senhor. Então, aquilo que nós mulheres vivemos dentro da nossa casa, a nossa influência, ela contém muito na vida dos nossos filhos. Pode não parecer agora, a gente pode não perceber agora, mas aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós mostramos aos nossos filhos, sim, vai ser impactado na vida deles no futuro. E isso vai definir como serão os nossos filhos, se eles vão ser filhos de idolatria ou se eles vão ser filhos do Senhor. Vamos orar? Senhor, Pai querido, Pai amado, Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esta palavra, te agradecemos, Pai, por este ensinamento, te agradecemos por esse despertar, Pai, que o Senhor tem nos dado como mães, como pais, como mulheres, como sacerdotes, como família, Pai. Esse despertar que tanto, Pai amado, tem mudado as nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas diretrizes, Pai. Eu quero te agradecer, Pai amado, por cada palavra que o Senhor tem liberado para as nossas vidas e para a nossa família. Obrigado, Pai, porque cada palavra declarada aqui, Senhor, são palavras de destino, são palavras de mudanças de vida, são palavras de formação, de caráter, de firmação, de identidade em Ti, Pai. E que as nossas influências hoje, Pai amado, se forem influências malignas, não possa mais, Pai amado, alcançar os nossos filhos, não possa mais alcançar, Pai amado, a nossa família. Que a partir de hoje, que as influências que nós fomos, Pai amado, liberar sobre os nossos filhos, sejam, Pai amado, influências, Pai amado, sadias, influências, Pai amado, a qual nós estamos buscando a palavra e assim influenciando eles, Pai, para a glória do Teu santo nome. E é em Cristo Jesus que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém.